Boa noite, bem-vindos. Eu sou André Tejo no Águia News. Seja muito bem-vindo. Vamos aqui falar sobre o Benfica e sobre as notícias que surgiram hoje, de certa forma deixaram na dúvida os adeptos benfiquistas. E essa notícia foi o Rui Pedro Brás, Chelsea, mas não é só sobre isso que vamos falar. Mas vamos começar por essa notícia, que é a notícia de abertura do dia, que é a notícia que está na ordem do dia e que tem aberto os programas desportivos desta tarde. Peço desculpa. Em relação ao Rui Pedro Brás, o que é que eu vos posso dizer? Aliás, antes de começar por falar do Rui Pedro Brás, vou falar do Chelsea. O Chelsea, como vocês sabem, tem um novo proprietário. Esse novo proprietário quer reestruturar todo o Chelsea, inclusivamente a parte esportiva. E nesse sentido quer alguém que trabalhe próximo do treinador do Chelsea e que faça a ponte entre o treinador do Chelsea e a direção. E nesse sentido surgem vários nomes numa shortlist, uma vez que o principal alvo, que era o português também, Luís Campos, que trabalha no Paris Saint-Germain, recusou veemente a proposta do Chelsea. E nesse sentido surgem vários nomes como segundas opções para Luís Campos, uma vez que ele não quer ir para o Chelsea. E esses nomes é o diretor desportivo do Leeds, o diretor do Atalanta ou o diretor do Sevilha. Portanto, de um clube espanhol, aliás, de um clube inglês, de um clube italiano e de um clube espanhol. E também de um clube português, no caso, Rui Pedro Brás. Portanto, 4 nomes em carteira, um deles em princípio irá para o Chelsea. Falando agora ao Rui Pedro Brás. O Rui Pedro Brás, como vocês sabem, fez toda a sua carreira como comentador desportivo. Estive aqui a pesquisar em relação ao perfil do Rui Pedro Brás. Estava aqui a ver se encontrava a página onde isso estava. Portanto, ele tem uma licenciatura em Comunicação Social e um mestrado em Comunicação e Liderança e um MBA em Gestão do Desporto. Ele foi durante 10 anos durante 10 anos comentador desportivo da TV e da TV24. Escreveu um livro do Jorge Jesus, portanto, a sua obra literária foi um trabalho em relação ao Jorge Jesus. Portanto, aparentemente ele era um fã do Jorge Jesus, mas depois, em termos práticos, as coisas não funcionaram assim tão bem. Mas já lá vamos. Portanto, ele chegou ao Benfica. De referir que o livro que ele escreveu foi em 2019, a propósito do ano em que o Flamengo conquistou tudo na América do Sul. Quando ele chegou ao Benfica, foi para substituir o Tiago Pinto. O Jorge Jesus, quando chegou na sua primeira época de Benfica, ele, antes de conhecer o Tiago Pinto, o Jorge Jesus tinha uma certa desconfiança em relação ao Tiago Pinto. E atenção que isto que eu estou a dizer é alegadamente, portanto não tenho nada oficial que me comprove isto. É apenas a percepção que eu tenho pelas notícias que foram surgindo nessa época. E a percepção que eu tenho é essa, que o Jorge Jesus tinha uma certa desconfiança com o Tiago Pinto e que na altura pediu um novo diretor desportivo. Nesse sentido, o Tiago Pinto acabou por sair mais tarde para a Roma e surgiu o Rui Pedro Brás. O Rui Pedro Brás porquê? Porque já tinha escrito o livro do Jorge Jesus, portanto, aparentemente era uma pessoa facilmente moldável ao Jorge Jesus, era uma pessoa que aparentemente admirava o Jorge Jesus e que seria fácil de trabalhar. Isto que eu estou a dizer é alegadamente, atenção, não tenho nenhuma confirmação oficial que se foi assim ou não, mas é a percepção que eu tenho, mais uma vez vos digo, e é importante dizer isto para não haver confusões. Rui Pedro Brás substituiu o Tiago Pinto, que foi para a Roma de José Mourinho, e o Rui Pedro Brás acabou por se incompatibilizar também alegadamente com o Jorge Jesus, porque as coisas não corriam assim tão bem quanto isso, no balneário, etc. Entretanto, este ano, Lourenço Pereira Coelho assumiu, portanto, toda a pasta do futebol e o Rui Pedro Brás ficou apenas, entre aspas, ficou com a área das contratações, de resolver os dossiês das compras e vendas de jogadores, que já é um dossiê bastante importante. Portanto, aparentemente é isso que se passa no Benfica. Lourenço Pereira Coelho está acima de Rui Pedro Brás. Rui Pedro Brás tem a função de compra e venda de jogadores. O Benfica este ano, de facto, fez muito bom, aliás, mercado de transferências, conseguiu dispersar muitos jogadores, conseguiu vender muitos jogadores, alguns mal vendidos, outros bem vendidos, mas portanto, em termos gerais, foi uma boa pré-época, uma boa venda de jogadores e uma boa compra de jogadores também. E nesse sentido, quem levou muito com esse mérito foi o Rui Pedro Brás, embora não tenha feito isso sozinho, tinha feito isso com o Lourenço Pereira Coelho, com o Rui Costa e com todo o departamento de scouting. Mas o Rui Pedro Brás, em termos internacionais, é uma pessoa que sabe projetar, é uma pessoa que tem noção de como cavalgar a sua imagem e conseguiu, de facto, promover-se em termos nacionais e internacionais com a pré-época do Benfica e acaba por ser muito bem visto em termos nacionais e internacionais. Todo este mercado que o Benfica teve e, neste sentido, é que ele surge como uma possibilidade para o Chelsea. É um indivíduo trabalhador, não digo que não, é um indivíduo que, na sua função de compra e venda de jogadores, parece-me um bom elemento, na sua função enquanto elemento dentro do plantel, enquanto está próximo dos jogadores, não me parece assim tão bom, porque as notícias que surgiram é que realmente ele não tinha mãos para aquilo, não sei se sim, se não. E, portanto, nesta função que ele está a desempenhar neste momento, parece-me, atenção, que está a desempenhar bem. Gostaria de ouvir a vossa opinião também em relação a isso. E aquilo que surgiu na comunicação social é que ele poderá eventualmente ir para o Chelsea.
estive a ver um programa na CMTV em que estão lá alguns amigos do Rui Pedro Brás. E a ideia que eu fiquei é que, por aquilo que eles falaram, o Rui Pedro Brás não pondera sair do Benfica, a não ser que o Benfica não o queira. Portanto, se o Rui Costa não o quiser, aí é outra coisa. Mas neste momento o Rui Pedro Brás não pondera abandonar o Benfica porque ele sente que tem a confiança de toda a estrutura, sente que tem a confiança do Rui Costa e está confortável nas funções em que tem. E, portanto, nesse sentido, o próprio Rui Pedro Brás não admite a possibilidade de sair do Benfica. Essas as informações que surgem. Em relação ao Rui Pedro Brás, é assim, eu desconfio sempre um bocado do cão, entre aspas, sem querer ser ofensivo, obviamente, que morde o dono. Isto é apenas uma força de expressão, não é ofender ninguém. Portanto, quem chamou o Rui Pedro Brás para o Benfica não foi diretamente o Jorge Jesus, mas com certeza que o Jorge Jesus, tendo a feitio que ele tem, que deu o seu aval. E, portanto, aparentemente eles tinham uma amizade ou tinham uma ligação, porque foi ele que escreveu o livro do Jorge Jesus, foi ele que escreveu a biografia do Jorge Jesus. Portanto, e quando surgem notícias que o Rui Pedro Brás mordeu a mão, entre aspas, em sentido figurado, ao Jorge Jesus, eu desconfio sempre um bocado dessas pessoas. Mas como nada disso é oficial, nada disso foi confirmado, nada dessas notícias que surgiram à época foram confirmadas, não vos posso ter uma opinião muito concreta em relação ao Rui Pedro Brás, porque não o conheço, não é? Não o conheço. O que se sabia foi na altura, quando houve aqueles problemas de balneário, que o Rui Pedro Brás aparentemente também teve uma influência nessa situação do balneário se descontrolar, não sei se sim, se não. Eu, como vocês sabem a minha posição em relação ao Jorge Jesus, eu fui sempre contra a vinda de Jorge Jesus, não que eu considerasse um Jorge Jesus um mau treinador, não que o Jorge Jesus eu considerava um treinador competente, mesmo antes de ele vir para o Benfica. Só que eu sempre fui contra a vinda do Jorge Jesus porque ele saiu do Benfica da forma que saiu. A partir do momento em que saiu já não tinha volta a dar. Mas uma vez que veio, na altura que o Jorge Jesus veio, eu apoiei o Jorge Jesus até o momento em que houve aquela semana de jogos contra o Porto e que ele recebeu em casa o diretor desportivo do Flamengo, o Marcos Braz. A partir daí, para mim, cortou e disse: o Jorge Jesus não tem condições para ficar no Benfica. Então, numa semana de dupla jornada contra o Porto, ele vai se encontrar com diretores do Flamengo, ainda por cima perto dos jogos contra o Porto. Tem que sair. A partir daí, para mim, cortou completamente. E, portanto, embora eu fosse contra a saída do Jorge Jesus, se fosse diretor desportivo, não ia contra o meu próprio treinador. Portanto, é nesse sentido que eu estou a falar. Não sei se isso aconteceu, se não, mas foi essa a percepção que eu fiquei de quem veio de fora. Que o Rui Pedro Brás, na altura, estava contra o treinador Jorge Jesus, que foi o treinador Jorge Jesus que foi buscar. Portanto, acaba por ser ali um bocado... portanto, o Rui Pedro Brás está falado. A questão do Rui Pedro Brás acho que está falado, acho que está claro. Se não tiver de ser explícito, digam aí nos comentários e também podem dar a vossa opinião, que eu respeito, obviamente, seja qual for. Saviola. Portanto, Saviola recorda Estádio da Luz e recorda Aimar. Portanto, ele fez uma publicação nas redes sociais em que aparece uma fotografia dele ao lado de Pablo Aimar. Como vocês sabem, Saviola e Pablo Aimar são amigos já de longa data. São dois argentinos, dois internacionais argentinos. Passaram os dois pelo River Plate e passaram pelo Benfica. E ele recorda a passagem que os dois tiveram pelo Benfica, já numa fase, não digo final, mas já numa fase adiantada da sua carreira, da carreira dos dois. Não sei se vocês estão a ver este vídeo, se lembram-se bem desta época, portanto isto já foi em 2009, 2010, 12 anos atrás, quer dizer, se alguns de vocês eram muito jovens, outros não, portanto eu recordo-me bem desta época, foi uma época fantástica, o Benfica tinha um futebol espetacular, e vou aqui recordar com vocês qual era o plantel que o Benfica tinha esse ano. De recordar também que o Saviola no Benfica teve 3 anos, portanto teve de 2009 a 2012 e conquistou um título de campeão nacional. Portanto, na sua primeira época fez 19 golos, 9 assistências. Ele jogava atrás do ponta de lança, no caso, jogava atrás jogava como um 9,5, como se costuma dizer. Jogava atrás do Cardoso. Na época 10-11 marcou 14 golos e 11 assistências e em 11-12 foi a sua primeira época pelo Benfica, onde já não era titular. Marcou 6 golos, 6 assistências. Foi uma vez campeão da Liga Portuguesa. Depois tem vários títulos internacionais e vários títulos noutras ligas onde ele passou, portanto, não vale a pena estar aqui a dizer. Conquistou, por exemplo, uma Copa dos Libertadores, ganhou uns Jogos Olímpicos, foi o melhor jogador do Mundial de Sub-20, antes de chegar ao Benfica passou pelo Real Madrid e Barcelona, então é um jogador que tem créditos firmados em termos nacionais e internacionais. Aliás, ficou conhecido em termos nacionais no Benfica e em termos internacionais noutras ligas europeias e nas ligas argentinas, onde também brilhou ao mais alto nível, sendo um jogador formado pelo River Plate e um ídolo no seu clube. E agora eu vou aqui ver se encontro... o Benfica nessa época tinha... Na baliza tinha o Kim, depois tinha David Luiz Luizão,
Fábio Coentrão, tinha o Maxi Pereira, meio campo Javi Garcia, Ramires e Pablo Aimar, frente de ataque Angel Di Maria, Oscar Cardoso e Saviola. Depois como suplentes tinha, por exemplo, tinha o Keirson, na altura era considerado uma grande estrela em ascensão, nunca se ingrou, tinha o Nuno Gomes, o Allan Kardec, o Elton e o Mano Torres só na frente de ataque. No meio campo também tinha um meio campo forte, tinha o Ruben Amorim, o Iabdá, o César Peixoto, o Carlos Martins, o Filipe Neses. Extremos tínhamos o Éder Luiz, o Ureta Vizcaia, o Elden, enfim. Depois também tínhamos o Fábio Coentrão na altura, não é o Fábio Coentrão que vocês estão habituados a ver no Sporting. O Fábio Coentrão na altura fazia a asa esquerda do Benfica era absolutamente demolidora, talvez a melhor asa esquerda do mundo, em 2009, 2010. Tanto que o Fábio Coentrão foi vendido por 30 milhões. Naquela época era muito dinheiro. A David Luiz Luizão, uma dupla de ferro, não é? Depois tinha o Sidney, que era suplente, o Miguel Vítor, que não era assim grande jogador, o Rodrigo Miranda, depois o guarda-redes suplente era o José Moreira e o Júlio César, que Júlio César, que em termos era o titular na Liga Europa, infelizmente, porque ele cometeu lá alguns erros crassos, com todo o respeito que ele merece. O Júlio César, não o Júlio César o Imperador, era outro Júlio César que estava no Benfica. Bom, eu queria fazer um vídeo rápido, já veio com 11 minutos. Uou! Bom, em relação ao jogo contra o Guimarães, vamos ter o jogo dia 1, não é? Já falei no vídeo anterior sobre esse jogo. O Benfica, normalmente o Vitória Guimarães é freguês do Benfica. Portanto, o Benfica, há 26 anos, o Vitória Guimarães não vence há 26 anos o Benfica no seu próprio estádio. A última vitória do Vitória de Guimarães contra o Benfica foi precisamente um jogo que não podíamos perder, que foi uma final da Taça de Portugal, e o Vitória Guimarães era treinado pelo Rui Vitória e ganhou-nos 2-1 em 2003, na final. A final é que o Jorge Jesus foi empurrado pelo Cardoso, em que o Gaeta marcou um grande golo, mas que não foi suficiente para o Benfica ganhar. Portanto, em termos gerais, o Vitória de Guimarães é freguês do Benfica, e dia 1 esperamos que o Vitória de Guimarães continue a ser freguês do Benfica, e que o Benfica alcance a 14ª vitória consecutiva. E o que é que eu ia falar mais? Estava aqui a ver se encontrava. Bom, em relação também aos centrais, o João Vítor e o Veríssimo. O João Vítor está a uma semana de recuperação total, o Veríssimo a um mês de recuperação total, e vamos ter um mês de outubro infernal. Portanto, à partida, destes dois jogadores, só o João Vítor vai estar recuperado. É importante recuperarmos centrais porque vamos ter jogos muito importantes neste mês, vamos ter jogos contra, não que esta dupla de centrais não esteja boa, mas é importante ter uma alternativa viável caso alguém se lesione. Não vale a pena termos apenas o Brooks, temos de ter mais alguém, e felizmente o João Vítor está prestes a recuperar. Isto porque vamos ter, no mês de outubro, vamos ter Juventus, vamos ter Paris Saint-Germain e vamos ter Porto, para além de muitos jogos seguidos. Portanto, é importante termos jogadores que possam eventualmente colmatar alguma suspensão por acumulação de amarelos ou alguma eventual lesão que esperemos que não aconteça. Portanto, é importante recuperar os nossos centrais. Parece que o João Vítor vai estar pronto para este mês de outubro. O Veríssimo ainda não. Portanto, e vamos também fazer um esforço para recuperar o Morato o mais rápido possível. Bom, muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Fiquem bem. Se gostarem, deixem gosto. Tem também o cupom de descontos associado a este canal no site da Zumu, que é o cupom de descontos é canal de história, que dá 10% de desconto. Subscrevam e sigam se for do vosso interesse. Grande abraço, fiquem bem.